Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a série do Berlim que chegou no final de dezembro, no finalzinho de 2023 pra gente na Netflix. E que aqui a gente vai ter o Berlim como grande protagonista da série. Eu acho que como o próprio nome da série já diz, né? Então a gente vai ter ele como grande protagonista, que vocês devem conhecer o personagem de La Casa de Papel, já que lá ele também era um dos grandes protagonistas. Inclusive ele foi um personagem muito querido por todo mundo, por isso que eles resolveram criar uma série só do Berlim, que é um spin-off aí do personagem. E a gente vai acompanhar um outro assalto, um outro roubo que o Berlim cometeu antes, né, de ter todo o assalto, tudo que a gente viu lá em La Casa de Papel. Aqui a gente vai ver ele antes, então, disso tudo. Até porque, né, gente, também só pode ser antes, porque em La Casa de Papel ele morreu. Então ele só tá podendo realmente ser coisas que aconteceram muito tempo antes. E aqui na série a gente vai ter também novos personagens, até porque aqui é a equipe do Berlim que vai ajudar ele a assaltar, né, que aqui ele vai estar querendo assaltar a casa de leilões de um lugar assim muito tranquilo, que é Paris, entendeu? Para ajudar ele a conseguir realizar nesse assalto, esse roubo, vai ter uma equipe, né, que inclusive é uma das diversas equipes que ele mesmo fala na série que ele teve. Então por isso que a gente também vai ter novos personagens. E antes de qualquer coisa, já te aviso que no vídeo de hoje nós teremos spoilers sobre a série do Berlim, porque tem coisas aí pra gente comentar. Também é uma série que eu acho que vocês já devem ter assistido, né, até porque saiu no finalzinho de dezembro. Mas assim, se você não assistiu e você assistiu La Casa de Papel, vale a pena você assistir a série do Berlim, tá? Eu acho que você vai gostar também. Tem alguns pontos, algumas coisas que são diferentes, que é o que a gente vai comentar aqui no vídeo de hoje, mas de um modo geral, eu acho que se você gostou de La Casa de Papel, você também vai gostar aqui da série do Berlim. E se você gosta muito de cultura pop, adora ficar por dentro de quais são as novidades que a gente tá tendo de filme, de série, nos streamings, nos cinemas, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que eu sempre trago vídeo pra vocês de tudo que a gente tá tendo de novidade em todos os lugares, tá bom? Tanto série, filme, livro, adaptação e por aí vai. Então se inscreve pra você não perder mais nada. Bom, quando eles anunciaram que nós teríamos uma série do Berlim, né, só dele, como ele como protagonista e enfim, eu tava na dúvida se eu ia assistir a série dele ou não, esse spin-off dele ou não. Vou contar porque que eu acabei assistindo, tá? Eu vou contar aqui durante o vídeo. Tem um motivo que eu tenho de assistir. Mas o meu medo era que eles quisessem fazer aqui com a série do Berlim, eles quisessem meio que fazer uma cópia ou fazer a mesma coisa que eles já tinham feito em La Casa de Papel, sabe? Então que a gente ia ver um assalto e de que ele também ia passar vários dias dentro daquele lugar que eles fossem assaltar. Também achei que poderia ser um banco que ele ia querer assaltar. E enfim, eu achei que eles podiam acabar querendo repetir a mesma história do que a gente já teve em La Casa de Papel. E isso que tava me deixando muito com o pé atrás, porque eu olhei e falei, eu não sei se eu quero ficar assistindo a mesma história de novo, sabe? Que foi uma coisa que, por exemplo, aconteceu com La Casa de Papel, né? Tem ali o primeiro assalto deles, se eu não me engano, é dividido entre a primeira e a segunda temporada, né? E depois, quando vai ter o outro assalto deles, é a mesma coisa. Eles também resolvem assaltar um banco, eles também passam vários dias dentro do banco, e enfim. Então eu tinha medo só deles ficarem repetindo a mesma história, mas eu acabei me surpreendendo, acabei gostando do resultado que a gente teve aqui em Berlim, porque a série e a história acaba indo pra um outro lado que não tem nada a ver com o modo como a gente viu, né? Como a gente viu as coisas acontecerem em La Casa de Papel. Bom, desde La Casa de Papel, né? Desde das temporadas, desde quando a gente conhece Berlim, a gente sabe que ele sempre teve muitas questões e muitas coisas relacionadas com coisas de amor, né? Questões do casamento dele, que se não me engano ele se casou 5 vezes, não é? E aí ele se separou 5 vezes. Aqui na série dele a gente vai conhecer ele quando ele tá passando pelo terceiro divórcio, pelo terceiro casamento dele, e ele tá se separando pela terceira vez. Só que no meio do caminho, dentro aqui desse spin-off dele, ele acaba se apaixonando por uma outra pessoa, que é a Camille. E assim, a Camille, ela é nada mais, nada menos do que a esposa do cara que é o dono da casa de leilões. Olha só, o Berlim acaba se apaixonando justamente por ela. E assim, eu acho que na verdade o Berlim, tanto nessa série só dele, quanto em La Casa de Papel, é muito evidente o quanto não é só uma questão de que ele era apaixonado pelas mulheres, ou ele fica apaixonado pelas mulheres, ele fica muito obcecado. Então a gente, como vê aqui na série, que a partir do momento que ele se envolve com a Camille, que ele tá tentando conquistar, ele ainda não tá nem namorando ela, ele não deu nem um beijo nela, ele só tá tentando conquistar ela,
o quanto isso acaba interferindo e trazendo algumas coisas ali que podem sim atrapalhar o grande assalto que eles estão planejando. Porque enquanto ele tá lá tentando conquistar a Camille, começa a acontecer algumas coisas aqui relacionadas ao roubo. Então, por exemplo, o padre, né, que eles tentam enganar, o padre quer levar o cálice embora. E assim, era uma coisa que era uma tarefa do Berlim convencer o padre de que não era pra ele levar o cálice, entendeu? Jogar conversa fiada ali no ouvido do padre. Tem alguma. Acho que a única coisa que eu tô lembrando agora de verdade é isso. Mas tem outras ações, tem outras coisas assim que começam a acontecer no assalto que não era pra acontecer justamente porque era uma coisa que o Berlim deveria fazer. E ele não tá ali por causa da Camille, porque ele tá atrás da Camille, ele tá tentando conquistar ela, ele tá com ela, e enfim. Então a gente vê o quanto essa obsessão do Berlim por qualquer mulher, quando ele se apaixona por qualquer mulher, as consequências que isso acaba trazendo pro assalto. Tanto que, quando eles conseguem de fato fazer o assalto, eles deveriam ficar todos dentro do hotel, que inclusive é uma coisa que não acontece, todos eles resolvem sair durante a noite, nenhum deles cumpre o que realmente deveria ser feito, e além disso, ele também ele planeja ali, ele coloca pistas, ele meio que incrimina o próprio cara o marido da Camille, né, que é o dono da eu tava gravando o vídeo de que eu ia confundir tudo aqui. Ele quer incriminar o dono da casa de leilões. E isso já é uma coisa assim que não estava nos planos, e ele acaba decidindo simplesmente porque ele quer, de qualquer modo, ficar com a Camille. Então ele incrimina o marido dela pra mostrar, ele não é uma boa pessoa, mas eu sou. Basicamente isso. Inclusive, eu acho que em muitos momentos a série acaba dando muito destaque pra isso, acaba dando muito destaque pra essa obsessão do Berlim, pro relacionamento dele com a Camille, e enfim, sabe, pra toda essa parte mais romântica, do que de fato pro assalto. Porque eu não sei vocês, mas quando falou aí uma série do Berlim, o cara que vende La Casa de Papel, um personagem de lá, eu tava esperando ser uma série com mais ação. Não tem ação, mas eu achava que ia ter mais coisas realmente envolvendo o assalto. Eu achei que a gente ia ter mais coisas de assalto mesmo, que a gente não tem tanto assim. E o legal é que a série consegue dar um destaque não só pro Berlim, não só pra história do Berlim, pelo que o Berlim tá passando, os sentimentos dele, enfim, mas também pros outros personagens que rodeiam o nosso protagonista aí durante a série. Então, por exemplo, a gente também conhece aí um pouco mais do Damian, que é como se fosse o professor aqui da série do Berlim, porque ele que é muito inteligente, ele que tem os maiores, assim, ele que tem as maiores sacadas de como eles podem acabar se esquivando da polícia, enfim. Então a gente conhece ele, depois quando ele se separa da esposa, tudo que causa nele. Inclusive a série do Berlim, ela gira bastante em torno aí de toda essa coisa romântica, essa coisa de amor, separação e por aí vai. A gente também, eu gosto também do desenvolvimento que a gente tem do casal da Kayla e do Bruce, que, gente, eu gostei muito deles. Assim, não vou mentir pra vocês, tem alguns diálogos ali entre os dois que pra mim não precisava, sabe? Tem alguns diálogos ali do Bruce que pra mim só não precisava, só é um pouco desnecessário, mas eu gostei bastante dos casais, gente, eu torci muito a favor deles. Que doida da vida quando a Kayla foi mordida pela cobra, mas ao mesmo tempo o Bruce tava tentando salvar ela, eu só tava, pelo amor de Deus, que ele tinha que conseguir salvar ali, enfim, mas eu gostei bastante dos dois. Inclusive eu gostei bastante do desenvolvimento do Roy, que esse é o grande motivo pra eu ter visto a série do Berlim, porque eu vi que a gente ia ter como protagonista o Julio Penha, que faz o Roy, e assim, eu vi a série por causa dele, entendeu? Porque eu gosto muito do Julio Penha, então eu olhei e falei, não, vou assistir a série do Berlim só pra ver sobre o Roy, que eu gosto muito dele, e vim realmente assistir a série por causa dele, e gostei bastante do personagem dele, né, do Roy, que desde o começo a gente vê que ele usa uma luva na mão esquerda o tempo inteiro. E isso também é bem desenvolvido, isso é bem explorado. Tem até meio que assim, justificativa do porquê que ele segue tanto o Berlim, porquê que ele enxerga o Berlim como um pai e por aí vai. Tem todo um relacionamento, ou pelo menos o que seria o princípio de um relacionamento entre ele e a Cameron. Só que assim, eu gostei do casal, mas aí a Cameron, desde o começo a gente vê que ela também tem alguns problemas e que por algum motivo ela foi para dentro do hospício. Ela tem questões com o ex-namorado dela. E foi justamente essa parte que eu fiquei meio assim. Eu entendi, mas eu não sei se eu comprei tanto assim. Porque quando a gente conhece sobre a Cameron, a gente vê que ela tem algum trauma com algum relacionamento antigo dela.
né? Tanto que é por isso que ela demora muito pra se envolver com o Brawl e ela não quer se envolver com ele assim, vamos falar de bate-pronto e por aí vai. Então a gente vê que ela tem algumas questões, tem até um momento lá quando eles estão numa corrida legal, a gente vê que alguma coisa causa um gatilho nela e tipo, e aí o Roy perde a corrida por causa disso, mas ele o tempo todo tentando ajudar ele, enfim. Quando mostra, assim, os motivos, eu só olhei e fiquei... Tá, eu só achei que ia ser uma coisa maior, porque esse trauma que a Cameron tem, enfim, é porque, vamos falar assim, ela gostava muito mais do ex-namorado dela do que ela gostava dele. Então ele era famoso, ele era músico, e aí ela queria o tempo todo ficar lá com ele, enfim, e ele não sentia essa necessidade, ele não queria o tempo todo ficar ali grudado nela e por aí vai. Meio que só não era muito correspondido, sabe, esse relacionamento deles. Ou, como eu falei, ela gostava muito mais dele do que ele dela. Acho que a única cena que eu realmente olhei e falei, meu Deus, essa menina, ela provavelmente tem problema, é quando ela queima toda a casa dele. É dele? Não, a dela mesmo. Mas por quê? Porque ela tá vendo ele na TV, e aí ela queima a casa dele, a casa dela mesma. E aí ela acaba num hospício. Assim, eu entendo tudo que gerou nela, enfim, só que eu realmente achei um pouco fraca a história, sabe? Quando ficou esse mistério em cima do personagem, do que aconteceu, né, no relacionamento antigo dela. E, enfim, eu só tava esperando realmente outra coisa. Eu tava esperando uma coisa maior, do tipo, ela pode ter sofrido um relacionamento abusivo, ou ele era violento com ela, alguma coisa do tipo. E só não foi isso. Então eu tava realmente só esperando uma coisa diferente e eu achei um pouco fraco, na verdade, quando revelam todas essas coisas sobre a Cameron. Mas eu gostei muito dela e do Roy, gente. Eu gostei muito desse casal. E é porque eu também gosto muito do Julio Pager, né? Então é óbvio que eu gostei muito do casal e gostei muito do personagem dele. Eu não sei, acho que eles deram um beijo, mas eu quero ver mais deles, entendeu? Eu quero ver tantos momentos fofos deles quanto da Kayla e do Bruce. E eu deixei pra falar aqui por último de Raquel e Sierra, que vocês conhecem de La Casa de Papel, né? As duas investigadoras. Que, gente, assim, eu quando tava assistindo a série, inclusive, eu assisti e falei, nossa, mas não tem a Raquel e a Sierra que vão estar investigando o assalto, vão estar aí atrás deles, né, e enfim. E eu só tava achando que tava demorando muito tempo pra elas entrarem dentro da série, mas também... Quando elas entraram, eu entendi o porquê que eles demoram. Porque, assim, elas roubam a cena em todos os episódios que elas aparecem. Principalmente porque aqui na série a gente vai ver sobre elas, né? A gente vai ver elas antes da briga que elas tiveram, que na verdade eu nem lembro que briga que é, o porquê que elas não se dão bem, eu não lembro o motivo. Mas é que elas ainda eram amigas, então é muito legal e é muito gostoso de você ver as duas interagindo juntas, sabe? Ainda mais a gente que já tem um certo apego aí pelos personagens por causa de La Casa de Papel, ver elas juntas e ainda como amigas aqui dentro de Berlim é muito legal, é muito gostoso, elas trabalhando juntas, uma ajudando a outra, né, falando, não, eu acho que isso aqui aconteceu, e investigando juntas, é tudo muito legal. No final das contas, elas não pegam, né, elas não conseguem chegar neles, não conseguem prender eles, o que é óbvio, até porque o Berlim morre lá em La Casa de Papel, então eu acho que era meio óbvio que ele não ia... Eu chutei o tripé. Então é meio óbvio que elas não iam conseguir pegar eles, mas eu acho que elas vão ficar ali de olho, sabe? Do tipo, se surgir mais um assalto parecido com esse, elas provavelmente vão estar ali por trás investigando. E na verdade a gente não sabe nem se elas deixaram de lado a investigação toda por trás desse assalto ou não. Mas a verdade é que as duas roubam a cena, entendeu? E eu gostei muito, muito de ver a interação delas, essa amizade delas, elas investigando juntas, trabalhando juntas. Foi toda uma parte maravilhosa. E eu acho que a série termina com um gancho muito bom para uma segunda temporada, que a gente sabe que o Berlim, no caso, a série termina com o Berlim dando tudo que ele roubou ali, ele acabou dando todo o dinheiro pra Camille, porque a Camille descobriu todo o plano, né? Ela descobriu tudo que ele planejou e enfim, então ela pede uma parte do dinheiro e ele acaba dando todo o dinheiro pra ela e pra amiga dela, porque senão elas iam entregar eles, né? Elas tinham todas as provas, elas tinham tudo pra entregar ele, e ele dá todo o dinheiro pra ela e aí termina com ele falando pro Damian que ele perdeu todo o dinheiro que ele roubou, então que eles precisam fazer um novo assalto, que eles precisam roubar outro lugar, precisam roubar outra coisa, porque ele não tem dinheiro. Então eu acho que isso já dá um gancho muito bom pra uma segunda temporada, que até o momento que eu tô gravando esse vídeo, pelo menos, não vi a confirmação de segunda temporada de Berlim, mas eu acho que tem um gancho muito bom pra gente ver aí numa possível segunda temporada, e eu acho que também ia ser interessante se a gente acabasse vendo uma segunda temporada, só que com outra equipe,
sabe? Até porque, como eu falei, ele mesmo cita na série que ele teve várias equipes e essa foi só uma delas. Então acho que ia ser muito legal a gente ver uma outra temporada com outra equipe ajudando ele. Apesar de que eu já me apeguei um pouco em todos os personagens que a gente viu nessa temporada. Então eu queria ver mais deles, entendeu? Eu queria desenvolver mais, que desenvolvessem mais. Relacionamento da Kayla e do Bruce, do Roy com a Cameron. Queria ver mais realmente desses personagens que a gente teve aqui. Até porque eu acho que tem mais coisa que dá pra ser construída com todos eles. Mas eu achei interessante se a gente tivesse uma outra equipe também. Se você assistiu La Casa de Papel, você provavelmente vai gostar de Berlim. Como eu falei, eu só achei que a série não foca tanto no assalto como La Casa de Papel focava. Acho que a série vai realmente focar muito mais numa questão de amor, de relacionamento, de casamento, enfim, porque é um assunto que é muito forte, né, em cima do Berlim, que a gente sabe que ele sempre teve muitas questões, mas eu acho que é uma série que é tão boa quanto La Casa de Papel. Eu ainda acho que La Casa de Papel é melhor do que Berlim, mas você vai gostar aqui também da série do Berlim se você já assistiu La Casa de Papel. E se você já assistiu Berlim, me conta nos comentários o que você achou da série. Vamos conversar mais sobre, quero saber o que vocês acharam. Se vocês acharam tão boa quanto La Casa de Papel ou não, me contem nos comentários. Tem muita coisa pra sair em 2024 ainda, tem muito filme pra estrear ainda e muito vídeo pra trazer pra vocês também ainda durante o ano. Então pra você não perder mais nada, se inscreve no canal e ativa o sininho, que assim sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica, você não perde mais nada do mundo de cultura pop, tudo que a gente tá tendo de novidade, tanto dos streamings quanto dos cinemas, de filme e de série, de livro, adaptações e por aí vai. E também deixe o seu like aqui desse vídeo que me ajuda bastante, que assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode recomendar esse vídeo cada vez para mais gente. E é isso, um beijo e até o próximo.